Eu cumprimento todos os queridos e amados irmãos, amor e glórias à paz do Senhor Jesus. E os ouvintes com um bom dia de saudação. Com a irmã Adnélia de Jesus Gomes, do estado do Espírito Santo, da cidade de Montanha, Brasil. Venho desde já agradecer ao pastor pela essa rica oportunidade de estar contando um pouquinho da experiência que eu tive com o Senhor. E eu estava morando na cidade de Pinheiros, e ali eu estava passando por uma prova muito grande, uma luta muito travada. E nessa luta eu orava ao Senhor, consagrava a Deus, e eu achava que o Senhor não estava me ouvindo. Ele tinha virado as costas para mim. E eu comecei a ficar um pouco meio assim, atribulada, porque eu buscava muito, chorava pelas madrugadas e não conseguia ter êxito da parte de Deus. Quando foi uma bela madrugada, levantei da minha cama, era época de verão, e eu costumava jogar os colchões no chão para todos nós deitarmos, porque era muito calor. E foi nessa madrugada que eu tive um beijo de Deus. Eu estava grávida da minha filha, da minha quarta filha, e ali eu me recostei, estava passando um pouco de mal, com falta de ar. Peguei a almofada e me recostei ali. E ali, de repente, quando eu me recostei, fechei meu olho travou e não conseguiu mais abrir. E eu tentava abrir o meu olho, mas não conseguia abrir. E eu coloquei todas as minhas forças possíveis para abrir o olho e não conseguia mais. De repente, ali eu fui transportada para uma cidade muito grande, uma cidade movimentada que tem aqui no Brasil, a cidade de Minas Gerais, Belo Horizonte. E ali, naquela cidade, no meio de muitas casas, apartamentos, eu avistei 2 demônios muito gigantes, muito altos, na qual aqueles demônios eram mais altos do que os prédios daquela cidade. E estando eu ali naquela cidade, sem entender nada, aqueles demônios olhavam para mim, com os olhos como brasa, com um cigarro, com um charuto, nos dedos tragava aquele cigarro e babava do outro lado. E olhava para mim e dizia que ele ia me estraçalhar. E eu, com medo daqueles demônios, comecei a correr e comecei a me esconder. Eu escondia em casas, em apartamentos, eu escondia em lojas comerciais, em todos os lugares daquela cidade, e não tinha lugar que aqueles demônios não me achavam. Queridos ouvintes desse testemunho, os demônios são muito velozes. Eles têm uma velocidade terrível. Quando eu achava que eu ia me esconder, o demônio já tinha chegado aonde que eu estava se escondendo. E ali eu saí, entrei em um apartamento muito alto, muito grande, subi. E ali tentei me esconder em um cômodo daquele apartamento. E aqueles demônios me encontrou, eu saí descendo as escadarias abaixo, vim para o meio da rua, e como se fosse dia, e um sol bem aconchegante, bem calorado, com um sol bem forte, eu olhei para o céu e disse: Senhor, o que será de mim neste momento? E agora, Senhor, o que eu faço? Porque não tem lugar na face da terra que eu possa me esconder e me livrar desses demônios. Foi de repente, aleluia, que eu escutei a voz do Senhor bradar:
eu ouvi aquela voz suave, mansa, agradável aos meus ouvidos, dizer: voa, aleluia. E eu pensei comigo: Senhor, como eu vou voar? Pois eu estou muito gorda e não tenho asas para voar. E aquela voz bradava novamente: voa. E o Senhor: não tem como eu voar, pois eu não tenho asas, Senhor. E aquela voz, pela terceira vez, ela disse: voa. E naquele momento o Senhor me fez entender que eu tinha braços. Eu comecei, amados queridos irmãos, a bater o braço e comecei a flutuar da terra. E eu já tive visões voando, mas voando em cima das casas. Eu não voava para cima. E nessa vez eu voava diretamente para cima. E ali eu bati o braço novamente, eu comecei a flutuar. E o meu desespero, a minha aflição, a minha agonia era tão grande de sair daquele lugar apavorante. Eu comecei a bater braços sem parar. A minha sede era muito grande de escapar daquele lugar. Comecei a parar. Eu cheguei na primeira nuvem, que é esse azul lindo que os nossos olhos conseguem enxergar. Segundo, bati mais outro tanto da terra desde quando eu saí, o segundo azul do céu. Quando eu cheguei nesse segundo céu, eu mergulhei em uma nuvem muito linda. Era muito linda aquela nuvem. Eu não tenho palavra nem argumento para expressar o quão lindo era, o resplendor, o aspecto daquela luz. Era muito forte. E ali o anjo dizia para mim da seguinte forma: eis que neste momento você não pode ver mais nada. Você só pode ouvir e sentir. Aleluia. Glória a Deus. E ali, meus queridos irmãos, era como se eu estivesse em um salão muito grande. E eu comecei a ouvir muitas pessoas como se fossem um coral. E cantava em mistério do louvor 36 da harpa cristã. Eles louvavam o Senhor e o Senhor me fazia entender, ele traduzia para mim, ele me fazia entender que era o coral do céu, eram os anjos do céu louvando ao Senhor. Eles louvavam em mistério e o Senhor traduzia para mim, na minha mente. Eu entendia o que eles cantavam cantando. E aqueles letreiros daquele louvor começou a entrar dentro da minha alma, angustiada, atribulada e aflita. E ali eu comecei a chorar como uma criança na presença do Senhor. E eles cantavam dessa seguinte forma: da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. E ali, meus irmãos, esse louvor foi tomando conta do meu coração. Irmãos, quando Deus te envolve, te impacta com a glória dele, é muito lindo, é muito grande. Vale
vale a pena servir ao Senhor de corpo e alma, espírito em verdade. Vale a pena servir esse Deus Todo-Poderoso. Vale a pena, irmãos, passar por calúnias, por perseguições, por tribulações aqui na terra. Porque, irmãos, o que está preparado para nós é muito maior do que as perseguições, do que as tribulações, do que as dores, as aflições, as angústias que nós passamos. E ali eu fui sentindo uma paz muito grande. Eu senti uma paz de espírito muito grande que eu nunca senti. As lágrimas não cessavam. E ali eu agarrei nas pernas do anjo. Agarrei nos vestidos do anjo e eu disse dessa forma: Senhor, eu não vou voltar mais para a terra. Eu não quero mais voltar para a terra. Aquele lugar é lugar de horror. É lugar de tribulação. Ninguém entende mais ninguém. Pastor contra ovelha, ovelha contra pastor. Irmão contra irmão. Senhor, ninguém entende mais nada. E a tribulação, irmão, que eu estava passando outrora, até o meu próprio pastor estava contra a minha vida. Glória a Deus. E eu ali, ninguém acreditava em mim. E eu comecei a se lastimar diante do Senhor. E aí o anjo calado, ficou calado, esperou eu chorar e desabafar. E no momento que eu apertava as pernas do anjo mais forte e dizia, agarrei mesmo com o anjo, e dizia: Senhor, eu quero ficar neste lugar. Eu não quero voltar para a terra. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o anjo me respondeu dessa seguinte forma: eis que ainda não é o momento de você ficar neste lugar, porque eu tenho missão contigo na face da terra. Irmãos, eu não sei por onde. Eu não sei por onde eu passei. Eu só sei que de repente eu estava no meu quarto. Da mesma forma, quando eu fui arrebatada, que eu fui transportada, eu estava recostada na almofada. E por ordenança de Deus, o Senhor ordenou o meu espírito voltar para o meu corpo. Quando o meu espírito chegou na porta do meu quarto, eu pude contemplar os meus filhos deitados ao meu lado, meu esposo. E ali passei, irmãos, a tarde toda chorando. Quanto mais eu chorava, eu dava vontade de chorar. Porque é muito linda, é muito grande a obra de Deus. O agir de Deus na vida de um homem e de uma mulher é muito lindo. É coisa inexplicável. Não tem explicação. É só quem já passou por experiência assim ou maior que pode me entender. Glória a Deus, aleluia. E ali eu falei com o Senhor: Senhor, muito obrigado que o Senhor me respondeu com fogo. E mesmo todo mundo contra mim, mas o Senhor não me desamparou. O Senhor não me desamparou. Eu achando que o Senhor tinha me desamparado. E Ele provou para mim que pode o mundo inteiro ficar contra mim, mas Ele era comigo. Glória a Deus. Aleluia. E quando foi mais à tardezinha, umas 4:30 da tarde, chegou uma obreira do nosso ministério. Glória a Jesus. E aquela obreira, ela estava no trabalho, me chegou na minha casa, me saudou. Nunca tinha ido na minha casa. E ela chegou e disse: irmão, glória a Deus, meu nome é Adnélia, mas todos conhecem por Selma. Meu apelido é Selma. E ela disse: irmã Selma, eu estava no trabalho, quando eu vim embora, o Senhor me disse para me passar na livraria e comprar um hino da harpa cristã para te dar.
Louvado seja Deus. E esse louvor da harpa cristã, número 36, eu nunca tinha ouvido ninguém cantar esse louvor. E ali ela me deu aquela harpa enrolada no papel. Eu abri aquela harpa. Quando eu abri, para a glória de Deus, eu abri. Quando eu abri, irmãos, comecei a chorar muito diante de Deus. Eu falei, glória a Deus. Deus, verdadeiramente, Ele vive e Ele reina. E aí ela, sem entender nada, eu comecei a contar para ela. E ali Deus foi envolvendo ela em um mistério muito lindo, muito grande. E ela começou a chorar junto comigo. E eu fiquei maravilhada diante de Deus. Porque o que eu estava passando era uma luta, era uma fornalha muito grande. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Mas o Senhor não desampara os seus. Vale a pena, irmãos, largar tudo por amor a Jesus, seguir a Jesus, não olhar para um lado e nem para o outro, nem para a retaguarda, nem para frente, só para o alto, porque é de lá que virá o socorro. Glória a Deus. É só de lá de cima que virá o socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Da linda pátria estou bem longe, cansada estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que vou? Passarinhos, belas flores, querem bem cantar. São vãos terrestres, esplendores, mas contemplou meu lar. Jesus me deu a sua promessa, meu bem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpados sou. Porém, seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho desceu lá, saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços teus fugir. É fiel, sua vinda é certa, quando eu não sei, mas ele manda estar alerta. Do meu filho voltarei. Sua vida guardo eu cantando, voar no céu. Seus passos de ouvir soando, além do escuro véu.
passarinhos, belas flores, querem me cantar. São terrestres, esplendores, mas contemplo